minha bela tão faceira, terra de sonhos tão querida, tuas montanhas. Boa noite a todos. Sessão itinerante do dia 29 de junho de 2023. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada. Vereador Felipe Gomes. Presente. Vereador Edilson da Ilha. Presente. Vereador e presidente Alessandro Abençoado. Presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Tá ligado. Constatado o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do Salmo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Lê a justificativa dos ausentes. Excelentíssimo presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para justificar minha ausência na sessão itinerante que será realizada hoje no bairro Barra Velha, em razão de acompanhar minha esposa para a realização de exames gestacionais fora do município. Na certeza de sua compreensão e dos nobres pares, antecipo agradecimentos, desejando sucesso na realização dos trabalhos. Prevaleço-me do ensejo para reiterar minha elevada estima e consideração. Atenciosamente, Alexander Augusto Jesus dos Santos, Leleco Augusto, vereador União Brasil. Antes de iniciarmos a leitura da matéria, solicito que a assessora especial da mesa leia orientações para os munícipes que queiram se inscrever para o uso da palavra na fase da participação popular. Assessoria especial. Após a fase de explicação pessoal, será aberta a participação popular, que se destina à manifestação da população presente à sessão sobre problemas, soluções e sugestões que envolvam a temática pertinente ao bairro Barra Velha e obedecerá ao seguinte procedimento. O munícipe interessado na manifestação deverá se inscrever em ficha preparada para esse fim, indicando o assunto a ser debatido. A inscrição deverá ser realizada até o encerramento da sessão itinerante. A manifestação obedecerá à ordem de inscrição. Será concedido o tempo de 2 minutos para cada manifestação. Após a manifestação, cada vereador, caso desejar, terá o tempo de 2 minutos para a discussão do tema. A critério do presidente da Câmara Municipal, serão permitidos breves apartes durante a manifestação. Será limitado em 5 o número de inscrição dos munícipes, podendo ser alterado a critério do presidente da Câmara Municipal. Dadas as orientações do munícipes, interessados procurem as nossas funcionárias para preenchimento das fichas e inscrições. Requerimento 240 de 2023. Requer ao Executivo Municipal as seguintes informações. Sobre o Decreto 8.124, de 5 de junho de 2020, que trata da desapropriação de um imóvel na rua Maria das Dores, Rocha Pérez, no bairro da Barra Velha, destinado à construção de um estacionamento e área de lazer. Qual a previsão para iniciar a obra no local? Há a possibilidade de realizar limpeza no referido terreno? Há a possibilidade de realizar melhorias no aterro feito após a demolição? Se positivo, informar o prazo para a realização do serviço. Se negativo, informar as razões. Justificativa. Em diversas visitas realizadas ao local desde o ano de 2021 por este vereador, foi constatado que, embora o imóvel tenha sido desapropriado, até o momento não foi realizado qualquer construção conforme previsto no decreto. Nota-se situação de total abandono. O
terreno está tomado pelo mato, a área onde demoliram a casa está com os ferros aparentes e com buracos que não foram aterrados, bem como não possui iluminação nenhuma. Os moradores da referida rua questionam esse vereador e relatado o fato de não conseguir fazer uso do espaço, o que tem causado transtornos e insegurança por tal abandono ao redor do local. Ademais, o mato do terreno está alto e tem causado ainda maiores transtornos aos moradores que relatam o aparecimento excessivo de insetos, além de contribuir para a presença de animais peçonhentos. Alessandro Carvalho Vieira, Alessandro Abençoado, vereador PL. Requerimento 241 de 2023, requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci que segue. Há a possibilidade de ser realizada reforma nas pontes localizadas na Rua do Camarão, altura dos números 809 e 849, no bairro Barra Velha? É possível a construção de barreira metálica, parapeito nas laterais das referidas pontes? Se positivo, informar o prazo para a realização. Se negativo, informar as razões. Justificativa. As informações se fazem necessárias, tendo em vista que as pontes situadas na Rua do Camarão encontram-se extremamente perigosas, com as laterais sem proteção e diversas partes quebradas e sem infraestrutura. Nesse sentido, é importante e urgente que seja feita a reforma das referidas pontes, a fim de evitar acidentes no local, bem como sanar os transtornos causados e contribuir com o bem-estar e segurança da população que ali reside. Alessandro Carvalho Vieira, Alessandro Abençoado, vereador PL. Requerimento 242 de 2023, requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci o que segue. Há a possibilidade de realizar a manutenção, capinação e limpeza na Rua Luiza Aparecida de Souza Tangerino Franciscone, no Camarão? Se positivo, informar os prazos para a realização. Se negativo, informar as razões. Justificativa. As informações se fazem necessárias, tendo em vista que a referida rua encontra-se com barrancos caídos por toda a sua extensão, além de acúmulo de água e resíduos de chuva. A falta de manutenção na Rua Luiza Aparecida de Souza Tangerino Franciscone tem causado transtorno aos moradores, posto que o excesso de buracos, barrancos, desníveis e falta de capina dificulta a passagem de motoristas e pedestres, colocando em risco a segurança e integridade física dos moradores. Desse modo, é essencial que seja realizado todos os serviços solicitados, a fim de sanar os transtornos causados e contribuir com o bem-estar e segurança da população que ali reside. Alessandro Carvalho Vieira, Alessandro Abençoado, vereador PL. Senhor presidente, questão de ordem, queria pedir discussão do requerimento. Gostaria também de pedir discussão do requerimento. Requerimento 243 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci as seguintes informações. Há a possibilidade de realizar melhorias na escadaria da Avenida São Paulo com a Rua Macapá, no bairro Barra Velha? Se positivo, informar os prazos para a realização. Se negativo, informar as razões. Justificativa. As informações se fazem necessárias, tendo em vista que a escadaria da Avenida São Paulo é um trecho muito utilizado por moradores. Porém, a falta de manutenção tem deixado o lugar perigoso e seu acesso difícil. Conforme é possível ver nas fotos em anexo, a escadaria está com muitos degraus quebrados e inacabados, ocasionados pela falta de manutenção, além da falta de corrimão e iluminação. Desse modo, é essencial e urgente que sejam realizadas as melhorias no local, a fim de trazer mais segurança e bem-estar a todos que utilizam esse trajeto. Alessandro Carvalho Vieira, Alessandro Abençoado, vereador PL. Requerimento 244 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci que segue. Há a possibilidade de realizar a canalização do córrego Desentupimento de Bueiro e limpeza da Rua Antônio Carlos Aires da Fé, altura do número 472, próximo à PAI, na Barra Velha? Se positivo, informar os prazos para a realização. Se negativo, informar as razões. Justificativa. As informações são necessárias, tendo em vista que o local acima mencionado
encontra-se em situação precária, com água de esgoto a céu aberto. Além disso, os moradores relatam que o local possui um forte odor e já foi constatado o aparecimento de animais peçonhentos. Sendo assim, situação esta que contribui para o surgimento de diversas doenças, colocando em risco a segurança e saúde dos moradores e das crianças que ali circulam. Diante da situação exposta, é essencial e de extrema urgência que seja realizada a canalização do córrego, o desentupimento do bueiro e a limpeza do trecho supracitado, para que a água não transborde para a rua, evitando possíveis contaminações aos moradores e sanando todos os transtornos causados. Alessandro Carvalho Vieira, Alessandro Abençoado, vereador PL. Requerimento 245 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci as seguintes informações. O Poder Executivo pode, por meio da sua Secretaria de Mobilidade Urbana, desenvolver estudos de mapeamento de vias para melhor distribuir o tráfego de veículos nas vias do Alto da Barra? Se positivo, quanto tempo levará o processo desse serviço? Se negativo, explicar o motivo. Justificativa. Venho, através desse requerimento, destacar com urgência as melhorias acima descritas. Ao longo do crescimento natural demográfico, o Alto da Barra vem sinalizando necessidade urgente de atuação na sinalização de tráfego de veículos por meio de fixação de vias de mão única, desde as vias que passam em frente à Escola Municipal Salvador Arena até o Alto do Colina, em frente ao supermercado do Colina. Todos os dias da semana, a partir das 17 horas, com a saída dos munícipes de seus trabalhos, juntamente com a saída dos alunos do horário escolar, o tráfego se torna caótico, com grande probabilidade de acidentes, tanto entre veículos como veículos e pedestres. Ao estabelecer vias de mão única, as autoridades podem direcionar o fluxo de veículos em uma única direção. Isso reduz a complexidade do tráfego e melhora a eficiência, pois evita conflitos potenciais entre veículos que se movem em direções opostas. Além disso, com apenas um sentido de tráfego, os motoristas podem estar mais atentos aos cruzamentos e pedestres, facilitando a prevenção de acidentes. Diante do exposto, aponta essa necessidade de estudos para a melhoria do fluxo das ruas Zabumba, Carijós, Benedito Mariano Leite, Balbino Pereira Brandão e Rua do Leandro. Mais uma vez, vale ressaltar que o bairro da Barra Velha é o bairro mais populoso do município e precisa deste cuidado com os moradores. Felipe Gomes Pereira da Silva, Felipe Gomes, vereador republicano. Senhor presidente, questão de ordem, queria pedir discussão do requerimento. Requerimento 246 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci as seguintes informações. Porque o cronograma informado no ano de 2021 não se cumpriu? Existe previsão para realizar manutenção para este ano? Caso positivo, qual a data do serviço? Caso negativo, explicar o motivo. Justificativa. Os munícipes da Travessa do Leandro sofrem com as condições de sua via, que está em péssimas condições há mais de um ano, com bloquetes desgastados, desnivelados e com buracos que atrapalham tanto os pedestres como o movimento dos veículos. No ano de 2021, em resposta ao requerimento 336 de 2021 em anexo, fomos informados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que a Travessa do Leandro constava no cronograma da Secretaria de Serviços Públicos. No entanto, até o momento, ainda não houve intervenção no local. Ressalto que o direito a condições básicas de ir e vir pelas vias públicas é de todos os munícipes. Destaco ainda os moradores da Travessa do Leandro, que observaram nos últimos meses a manutenção de todas as outras vias no entorno, tornando a morosidade nesta via constrangedora. Felipe Gomes Pereira da Silva, Felipe Gomes, vereador republicanos. Requerimento 247 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci o que segue. Houve processo licitatório para a contratação de empresa para executar o serviço da construção da nova UBS no Alto da Barra? Se positivo, qual o prazo para a entrega do equipamento público? Se negativo, explicar o motivo.
Justificativa. Busco, por meio deste requerimento, informações sobre a obra de construção da nova UBS, que será localizada na Rua das Bromélias, número 65, no bairro Zabumba. Obra que será construída em terreno desapropriado pelo Decreto Municipal número 9.591, de 28/12/2022, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação a área que especifica destinada à construção de nova unidade de saúde no Alto da Barra Velha. Diante do exposto, esse vereador busca, ao lado do Executivo, garantir atenção nas políticas públicas voltadas à saúde e compreende que, dentro de sua vereança, sempre fará ações para acompanhamento de prazos e efetivação de melhorias nas unidades básicas de saúde para toda a população de Ilhabela. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Devido à densidade populacional que se formou no Alto da Barra, sendo o bairro mais populoso da cidade, esta demanda uma unidade mais próxima dos munícipes. Desta forma, a entrega deste equipamento é de suma importância, tanto por necessidade como por direito, respeito e cuidado com esta região. Felipe Gomes Pereira da Silva, Felipe Gomes, vereador Republicanos. Requerimento 248 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci o que segue. Existe previsão para a utilização do espaço localizado na Rua Boa Vista, com alguma finalidade de promoção de atividades culturais para a população? Se positivo, qual o cronograma para a entrega deste equipamento público? Se negativo, explicar os motivos. Justificativa. Busco, por meio deste requerimento, informações sobre a utilização deste imóvel pertencente à Prefeitura, conforme foto em anexo, visando oferecer mais um espaço para a prática de atividades culturais e lazer. A Prefeitura Municipal já ofertou, no mesmo espaço, aulas de percussão e outras atividades. Contudo, o mesmo está desativado há um tempo. A presença de espaços com atividades culturais diversas em um bairro populoso, como é a Barra Velha, é de extrema importância por diversos motivos. Proporcionam oportunidades valiosas para o desenvolvimento cultural, educacional e social da comunidade, promovendo o senso de pertencimento e identidade local, ajudando a fortalecer os laços entre os membros da comunidade. Felipe Gomes Pereira da Silva, Felipe Gomes, vereador Republicanos. Requerimento 249 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci o que segue. Há processo licitatório para a contratação de empresa que irá executar a construção da nova unidade escolar na Rua do Leandro, na Barra Velha? Se negativo, explicar o motivo. Justificativa. Busco, por meio deste requerimento, informações sobre a obra da nova unidade escolar em terreno desapropriado por meio de Decreto Municipal número 9.581, de 26/12/2022, que fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação pela via judicial ou administrativa, a área abaixo descrita destinada à construção de unidade escolar localizada na Rua do Leandro, sem número, Barra Velha, conforme anexo. Diante do exposto, ressalto que a construção desta nova unidade escolar, prevista inclusive em suplementação orçamentária para o ano de 2023, em um bairro que ao longo dos anos tornou-se populoso, proporcionará acesso facilitado à educação para um grande número de crianças e jovens. A proximidade geográfica reduzirá a distância que os alunos e pais precisam percorrer para chegar à escola, tornando a educação mais acessível e conveniente. Dessa forma, este vereador ressalta que o processo de construção e a entrega deste equipamento é importante, tanto por necessidade como por direito, respeito e cuidado com essa região. Esse vereador não medirá esforços em acompanhar o cronograma e execução desse projeto. Felipe Gomes Pereira da Silva, Felipe Gomes, vereador Republicanos. Requerimento 250 de 2023. Requer ao excelentíssimo senhor Antônio Marcos Batista as seguintes informações. Há a possibilidade da inclusão de aulas de violão e percussão no espaço do Campo do Leandro, no bairro da Barra Velha?
Se negativo, explicar os motivos. Justificativa. Busco, por meio deste requerimento, informações sobre a possibilidade de inclusão de atividades culturais, como aulas de violão e percussão, nas salas disponíveis no Campo do Leandro, no bairro da Barra Velha. Esse espaço já oferta atividades esportivas promovidas pela Secretaria de Esportes. Atividades voltadas à melhor idade por meio da Secretaria de Saúde, sendo importante a inclusão de atividades culturais, e a música também é de grande interesse por parte da juventude. A presença de espaços com atividades culturais diversas em um bairro populoso, como é a Barra Velha, é importante, pois proporciona oportunidades significativas para o desenvolvimento cultural, educacional e social da comunidade. Felipe Gomes Pereira da Silva, Felipe Gomes, vereador Republicanos. Requerimento 251 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci as seguintes informações. Qual a possibilidade de realizar a manutenção da ponte localizada na Estrada do Camarão, no bairro do Camarão? Caso positivo, quando serão iniciadas a manutenção e qual o prazo para a conclusão? Caso negativo, esclarecer os motivos. Justificativa. Considerando que após visita ao bairro do Camarão, fui questionado por moradores requerendo a manutenção da ponte, que devido ao grande volume de chuva que ocorreu no dia 19 de fevereiro, deixou comprometida com deformações e até o presente momento não foi realizada a manutenção. Considerando que a ponte, por falta de manutenção, se encontra em situação precária, necessitando de uma reforma urgente, com o intuito de diminuir os transtornos aos moradores. Diante do exposto e considerando a importância do assunto em questão, pedimos que sejam tomadas as mais urgentes providências cabíveis. Edilson César dos Santos, Edilson da Ilha, vereador PL. Requerimento 252 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci que segue. Qual a possibilidade de fazer um mutirão na região do Alto da Barra Velha? Em caso positivo, qual o prazo para início do serviço? Em caso negativo, esclarecer os motivos. Justificativa. Considerando quem visita esta semana a região do Alto da Barra Velha, que os locais estão abandonados, precisando de manutenção nas calçadas, capinação e limpeza em geral, para que possa ficar um ambiente harmonioso aos moradores. Diante do exposto e considerando a importância do assunto em questão, pedimos que sejam tomadas as mais urgentes providências cabíveis, visando dar solução ao problema à hora apresentado. Edilson César dos Santos, Edilson da Ilha, vereador PL. Requerimento 253 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci as seguintes informações. Qual a possibilidade de executar a limpeza das lixeiras localizadas na rua João Leite Julião dos Santos, no Buraco do Morcego? Caso positivo, existe uma previsão para a limpeza? Caso negativo, esclarecer os motivos. Justificativa. Em atendimento à reivindicação dos moradores, o local necessita de limpeza nas lixeiras. Desta forma, serão evitadas situações constrangedoras para a população que circula na rua, contribuindo para a manutenção da limpeza urbana e preservação da saúde pública. Anexo foto. Edilson César dos Santos, Edilson da Ilha, vereador PL. Requerimento 254 de 2023. Requer ao prefeito municipal Antônio Luiz Colucci o que segue. Qual a possibilidade da construção de um guarda-reio na ponte e manutenção do calçamento da rua Petronílio da Silva Reis, no Buraco do Morcego? Existe a possibilidade, em caso positivo, existe uma previsão para a execução da obra? Caso negativo, esclarecer os motivos. Justificativa. Atendendo à solicitação dos moradores, faz-se necessária uma proteção, pois não há nenhum meio de segurança para os pedestres na ponte. A rua também se encontra em péssimas condições de trânsito, necessitando de manutenção urgente. Anexo foto. Edilson César dos Santos, Edilson da Ilha, vereador PL. Ordem do dia, proceder à segunda chamada.
Vereador Felipe Gomes. Presente. Vereador Edilson da Ilha. Presente. Vereador e presidente Alessandro Abençoado. Presente. Vereador Raul Cordeiro. Presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Está em discussão o requerimento 242/2023. Com a palavra o vereador Gabriel Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, agradecer a presença dos moradores aqui da Barra Velha. O requerimento do presidente Alessandro, informações sobre a possibilidade de manutenção na rua Luísa Aparecida de Souza Tangerino Franciscone no Camarão. Presidente, estou tomando a liberdade de usar essa discussão do requerimento e pedir a Vossa Excelência que acrescente ali não só essa manutenção, eu vejo também o trabalho do vereador Felipe lá em cima, sobre a extensão da rede elétrica, né, da fase secundária, para os moradores poderem fazer suas ligações residenciais, rede de esgoto, rede de água. E nós temos um problema muito complexo ali, que é a captação de águas pluviais, né? Quando chove, aquela descida da rua vira uma pista de corrida para as águas da chuva, e as casas que ficam ali embaixo ficam com grande risco de desabamento, e as famílias ficam muito assustadas e preocupadas. A gente, há meses atrás, aí, sofreu com as fortes chuvas, e as famílias apavoradas do acidente que pode acontecer ali. Então, para pedir que o senhor estenda esse requerimento, complemente com essas solicitações. Obrigado. Está em discussão o requerimento 242/2023. Com a palavra o vereador Felipe. Boa noite a todos, moradores, internautas também que nos acompanham. Quero cumprimentar aqui a Cristal, moradora aqui do bairro também. Seja bem-vinda. Cristal, que inclusive já foi candidata a vereadora também, uma amiga de caminhada e faz parte do nosso trabalho, do nosso projeto. Eu pedi discussão do requerimento no sentido de também fomentar os outros serviços, né? O presidente Alessandro pede informações da possibilidade de realizar manutenção na rua. A gente pede em relação à rede coletora de esgoto, em relação ao serviço também de iluminação pública, que é uma região prejudicada com esse abastecimento, e principalmente nas fortes chuvas. Eu tenho visto, inclusive, uma obra emergencial que foi assinada pelo Executivo ali naquela região. Se questiona muito em relação àquele núcleo, que é uma área congelada, tem um TAC, né, um termo de ajuste de conduta por parte da Secretaria. Então, assinei em conjunto para pedir discussão, o vereador, no sentido de ampliarmos esse pedido também aos outros serviços, dentre eles a iluminação pública e a rede coletora de esgoto, e aí a gente precisa que as companhias, tanto Sabesp como Neoenergia, também participe nesse processo, e que o Executivo cobre também essas companhias, né? Não apenas aguardar, mas ter informações precisas como projetos, aos domicílios que podem ser já ligados, a regularização fundiária daquele núcleo, porque está tendo uma obra emergencial, mas ainda não vejo um projeto tão amplificado aí sobre a regularização fundiária naquele trecho. Então, que a gente possa levar os serviços, não apenas uma obra, mas os serviços para aquela região. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Alessandro. Boa noite a todos, boa noite quem nos acompanha na internet, o público aqui presente, todos os vereadores. Quero agradecer aqui o vereador Gabriel, o vereador Felipe, pela discussão do tema. Eu estive ali junto com o João, o morador que está ali, o seu Urias, e ver a manutenção por causa da chuva ali, Gabriel. E também, na mesma hora que eu estava ali, eu liguei para o Pedro da Sabesp, falando sobre a água, que ali não chega. Acho que a água ali chega até a casa do Caio Gomes, ali. E ele falou para mim que tem um projeto já, que está em Caraguatatuba, com o Rui, que a água vai passar ali também pelo Senzala, né, e vai chegar até as casas, né, que estão. E a elétrica também, eu liguei para a moça que era para a Fernanda, e ela falou a mesma coisa. O que acontece ali? Ali tem um TAC, né, que eu acho que o prefeito Colucci, ele fez, que ali queria fazer um cemitério, né, e eu também fiz um requerimento para ele revogar esse TAC,
para que o secretário de Habitação, o Tiago, para que ele possa regularizar aquela redondeza, aquele bairro da Coroa ali, porque quando tiver ainda aquele TAC, não tem como a regulação fundiária, né, alcançar aquela família, e nem a elétrica, nem a chegar a água ali. Então, eu estive conversando com o doutor Tiago sobre isso e fiz o requerimento, conversei com o prefeito e ele ficou de revogar aquele TAC para que possa ali regularizar aquelas casas, para que possa chegar a água e a luz ali, e a rede de esgoto também. Quero agradecer vocês pelo pedido de discussão. Está em discussão o requerimento 245, com a palavra o vereador Gabriel. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente mais uma vez, agradecer a presença da Irê, do Luiz, do Paulo, nossos amigos aqui, dos internautas que nos acompanham. Requerimento do vereador Felipe Gomes, pedindo informações sobre a possibilidade de definição de vias de mão única no Alto da Barra Velha. Felipe, acredito que o senhor, quanto eu, nós, há muito tempo a gente vem pedindo por várias ruas da cidade, né? São ruas estreitas. Tem um grande fluxo, principalmente aqui na Barra Velha, que é o bairro mais populoso da cidade, né? Muitos empreendimentos, muitas casas de moradores. E muitas das casas não têm garagem. Então o pessoal acaba estacionando na rua, né? Tem uma grande dificuldade para passar os caminhões de coleta de lixo, os ônibus que fazem o transporte da população, caminhão de corpo de bombeiros, né? Algumas vias, nem mesmo o SAMU consegue entrar. E nós temos aí uma Secretaria de Mobilidade e Segurança que precisa começar a ver isso, né? Precisa começar a trabalhar nessa questão também, infelizmente está deixando a desejar. E não só aqui na Barra Velha, Felipe. Temos ruas do Perequê, temos ruas lá no próprio Itaguaçu e Itaquanduba, que precisam ter essa atenção especial. Então, acompanhando o requerimento de Vossa Excelência, assinando em conjunto, parabenizando. Não vamos esperar acontecer uma catástrofe aí, algo que impossibilite de uma viatura do SAMU ou do bombeiro passar para tomar atitude, né? A gente vem pedindo isso há algum tempo, espero que dessa vez seja contemplado. Parabéns. Com a palavra do requerimento, o vereador Felipe. Boa noite a todos, mais uma vez. Quero cumprimentar aqui a presidente da Associação de Moradores do Bairro também. Os trechos aqui deste requerimento ao qual o Gabriel mencionou, eu citei 2, Gabriel, mas tenho certeza que temos muito mais. Isso é vamos dizer assim, uma amostra do que o serviço público não tem chegado, principalmente por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana. Há mais de um ano foi criada essa secretaria e eu, particularmente, não vi resultados contundentes, né? A gente se espera de uma Secretaria de Mobilidade Urbana que tenha estudo de impacto, que tenha estudos para tráfego dos horários de pico, que tenha modelos, né, de transporte alternativo dentro da nossa cidade, não apenas o coletivo, e a gente não tem visto isso. No máximo, dizer que a Secretaria de Mobilidade Urbana entregou uma rua para desafogar o trânsito numa região populosa como a do Perequê, eu acho bem pouco e pouco produtivo. Se a gente somar os salários lá, desde o secretário, diretor, até os cargos de comissão, eu acho que está sendo subaproveitado. Mas eu quero discutir sobre esse tema, principalmente aqui nessa região do Alto da Barra. Nós estamos aqui poucos metros do supermercado Colina, que há mais de uma hora, por exemplo, é difícil até para o vereador e para o presidente chegar com o carro, precisa pedir que o trânsito sinalize, é um grande exemplo. Então, a minha proposta aqui nesse requerimento, e perguntei a possibilidade, que criemos via única, subindo o Zabumba e retorno pelo Carijós, que cairia no mesmo destino final, que seria em frente ao próprio supermercado. É pouco mais de 1 quilômetro, quem está de carro ou de moto não vai gastar ali 2 minutos para fazer esse trecho, e a grande maioria das pessoas vão chegar nas suas residências, nos seus locais. E o outro trecho é em frente à Escola Salvador Arena, que é a Rua do Leandro, junto com a Benedito Mariano Leite. Ela faz balão e retorna de frente para a escola. Eu acredito que esse fluxo, apenas uma sinalização vertical ali, e se reforçar também com a horizontal, por parte da Secretaria, já resolveria
No início, claro, uma medida impopular, quem parar na porta de casa talvez precise fazer essa volta, mas não dura 1 minuto, 2 minutos, mas a gente passaria a colocar ordem dentro dos nossos bairros. Um ponto importante, eu já ouvi algumas vezes falas do próprio secretário de Mobilidade Urbana, a população não tem garagem, a população deixa o carro na calçada. A gente não pode ser conivente e desrespeitar o CONTRAN, que é o Código Nacional de Trânsito. A gente precisa colocar regra, e aí a população precisa se organizar também. Se necessário for fazer estacionamento público ao lado das escolas, dos prédios públicos, mas não dá para a gente justificar a falta de uma tarefa com uma atividade errada, né? A gente está, então, estimulando que isso aconteça mais vezes. Então, reforço esse meu pedido, já é a 3ª vez que eu faço esse requerimento, que os nossos bairros possam ter uma boa sinalização de trânsito, que o Alto da Barra Velha possa ter essa mão única num trecho do Colina, Isabumba e Salvador Arena e Rua do Leandro. Agradeço o vereador Gabriel por assinar em conjunto e que a Secretaria de Mobilidade Urbana possa produzir no nosso município. Nós precisamos ter resultados por parte dessa secretaria. Eu quero aqui, questão de ordem, parabenizar o Felipe, o vereador Felipe. Vereador, eu tive cobrando também o prefeito e também o secretário de segurança sobre essa passagem mesmo aqui do Colina, que sobe a Pedra Cortada, né? E fez a mesma pergunta para ele, por que não faz uma mão única e sai a outra, quem descer, desce para o Carijós. Assim que foi passado, vou passar para você, queria fazer uma audiência pública com os moradores. Por quê? Porque muitos moradores não têm mesmo a garagem e estacionam o carro num lugar muito difícil, que muitas vezes, para um ônibus passar, muitas vezes para o caminhão de lixo passar, o caminhão de entrega passar, dificulta muito. Então, ele deixa bem na curva. Então, eles falaram para mim que vão fazer uma audiência pública. Para quê? Para conscientizar a população e quando fizer, na verdade, eu creio que tem que ser feito. A mobilidade urbana tem que trabalhar para isso, para melhorar a situação do povo, né, e a circulação, para que o povo possa ficar consciente, né, o que vai ser feito. Eu quero parabenizar você pelo trabalho aí, tá? Queria só fazer uma parte que é aí que entra o estudo, né? Se a gente colocar, eu reforço que essa justificativa por parte da secretaria, ela não é viável, porque eu tenho quase certeza que se a gente colocar uma via única em qualquer local e deixar o lado direito para ser estacionados os carros, nós vamos conseguir pôr mais carros na localidade. Porque hoje o que acontece é que o morador estaciona do lado direito, estaciona do lado de esquerdo e o ônibus não consegue passar no meio, por exemplo, sendo que é via ida e volta. Então, eu tenho quase certeza que se houver um estudo ali de impacto, principalmente de mobilidade, capacidade por essas regiões, né? A gente está falando de 2 em específico, que é o Alto da Barra, mas se for para o sul da ilha, vai encontrar lá dentro do bairro do Bexiga essa questão. Nós temos lá no Morro dos Mineiros que essa questão foi solucionada momentaneamente, que é subir até a praça e descer pela escola. Então, isso que eu estou cobrando, vereador, por parte da secretaria, é muito no machismo, sabe? Não tem uma informação técnica, né? Pegar a metragem da via, fazer um estudo de quantos carros poderiam ser estacionados na mão direita enquanto o outro carro faz o sentido. Eu acredito que, com certeza, conseguiríamos pôr mais carros de estacionamento sem precisar, né, atrapalhar tanto a vida das pessoas. Elas só precisam reposicionar os seus veículos. Vereador, o que a gente pode fazer junto com a Câmara, eu como presidente dos vereadores, pedir uma audiência pública, quando nós voltarmos, né, o trabalho, dia 1º de agosto, pedir uma audiência pública para que a gente possa estudar, né, junto, e pedir para quê? Não só aqui na Barra Velha, tem Itaquanduba também, no Reino também. O problema é que Ilhabela foi crescendo sem uma organização, né, e hoje tem muita casa que não tem calçada. Se pedir 1,5 metro de calçado, você vai entrar dentro da sala do cara, dentro do quarto do cara. Você entendeu? Nós temos dificuldade. Estão calçando ali a rua Florinda Maria de Jesus, onde eu moro, né? E tem lugar que o cara falou, eu não posso fazer aqui a guia, porque senão vai cair o muro do cara aqui. E aí o muro do cara a casa do cara aí se tirar a guia, cai o muro, aí é o quarto do cara do lado em seguida. Então, assim, não tem um planejamento, na verdade. Então, por isso é importante nós se reunir
e a gente vê a necessidade da população e pedir essa audiência pública para que que eles possam fazer um estudo, porque já estamos chegando passamos já no meio do mandato, e estamos chegando na eleição e nada vai estar sendo feito. Nós podemos pedir para o Executivo que ele possa, na verdade, com todos os nossos pedidos, poder fazer esse planejamento. Tá bom? Coloco em votação o requerimento do número 240 ao 254, 2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se levante. Não havendo mais matéria sujeita e deliberação do plenário de ordem do dia, declaro aberta a fase de explicação. Primeiro nome. Eu passo agora a presidência para o vice-presidente Edilson, para me usar o uso do plenário. Boa noite ao público presente, boa noite, seu Luiz, dona Irê, boa noite, os vereadores. Algum trabalho que nós estamos fazendo pelo bairro, onde estive ali do alto da Coroa, na Luiz Tangerino, conversando com o seu Urias, seu João, são os moradores dali, onde eu fiz o requerimento, né, que foi lido aqui nessa noite, para arrumar o calçamento e a chegada da luz e da água ali, né? Já passei para vocês, que já liguei para a Eletro, liguei para o seu Pedro da Sabesp, parabenizar o Pedro da Sabesp pelo trabalho, sempre atencioso com todos os vereadores, e expliquei para os moradores qual é a dificuldade e o projeto que está saindo ali. E ali também do lado tem a ponte do Camarão, tem 3 pontes ali, muito danificado por causa da chuva. Estive ali e certamente já arrumaram uma e estão arrumando os restantes da ponte. De novo ali no Luiz Tangerino, conversando com os meninos, com a chuva caiu ali, agora com da Defesa Civil, que hoje não está mais Defesa Civil, né, nosso amigo, está agora no meio ambiente, sobre o problema ali da Luiz Tangerino, sobre as casas que estão ali, a Defesa Civil. Fez ali um projeto, ali o Raul Felipe, que anda muito ali, o projeto que tinha ali, esqueci o nome dele, da Defesa Civil, Ronaldo, que o projeto que ele fez ali, o certo era tirar todas aquelas casas dali, né? Mas ele fez um projeto, e passou para o Executivo, e agora estão mexendo ali, né? Estão fazendo uma obra de contenção para algumas casas que estavam para ser demolida, conforme a chuva, e estão recuperando. Próximo. Eu já falei isso aí, pode fazer o próximo. Eu estive ali com o secretário de obras, com a chuva que deu ali, naquela cratera que aconteceu ali, tinha 2 casas que estavam prontas para cair, e o secretário de obras falou que iam mexer, e estão mexendo ali. Eu estive lá fiscalizando. Tem uma casa do rapaz que até é o teu primo, né, que mora ali. A casa ia ser demolida porque estava para cair, e fizeram o muro de contenção, e está ficando muito bonito ali na Rua do Camarão. Pode puxar. Estive ali com o Rogério é um irmão da igreja, é um líder ali no Camarão. Estive com o secretário Flávio, explicando pelaquela rua ali, já está cadastrado algumas casas ali, a regulação fundiária também está chegando ali, e também a parte de esgoto, a parte de água, a parte de iluminação, certamente vai chegar ali onde nós estivemos fiscalizando aquela parte ali. Pode passar outro. A visita da Travessa Francisca Maria de Jesus, perto da Avenida São Paulo, estava ali com o meu amigo,
aonde estava com o problema ali do esgoto, problema da água fluvial, que quando chove entope ali e invade a água nas casas. Quero agradecer o Gonçalo pelo trabalho, pela atenção, que esteve ali outro dia, através do meu requerimento, e atendeu aqueles munícipes. Próximo. É um problema ali na rua Antônio Carlos Aires da Fé, estava com a Maria, seu esposo José, olhando aquela rua ali, que toda vez que chove essa parte de cá, sempre inunda aquela rua, não tem passagem para o povo passar. Liguei para o Gonçalo, esteve ali, e tem um projeto que a prefeitura desapropriou todo aquele terreno ali, e vão fazer aumentar a PAI ali, e vão arrumar aquela parte ali do esgoto, e a passagem de água. Na rua Rio Branco também, estive com o Silvio. É alguns trabalhos que nós estamos fazendo na Barra Velha, como vereador, fiscalizando, conversando com os munícipes, vendo a necessidade da nossa cidade, dos nossos bairros. Ali foi o pedido de calçamento, pedido para arrumar o calçamento, pedido para a limpeza. Estive ali na rua Toca da Raposa, conversando ali com o Josué, com o Antônio, sobre a limpeza daquele bairro, sobre também a parte regulação fundiária, porque ali também não tem água da Sabesp, né? Certamente liguei para o Pedro, estão fazendo o estudo para aquela área ali também, e a parte da regulação fundiária. Ali foi o calçamento da Barra Velha, onde fizemos o pedido da calçada, onde estava agora, graças a Deus, onde o povo pode passar, onde não tinha calçado, quando chovia tinha que ir para a rua. Então, mais segurança para a população, mobilidade para os pedestres. Próximo. Também um pedido da lixeira, lá no alto do Camarão, no alto da Barra Velha, Petrolino da Silva Reis, da Barra Velha, aonde a lixeira era um freezer. Né? Através do nosso pedido, chegou uma lixeira ali. Quero agradecer o Valtinho, dos serviços municipais. É dar dignidade para a população, né? Ter uma lixeira digna, não é verdade, para cada um. Reforma, foram mais de 130 pedidos para a região da Barra Velha, tem mais alguns que não deu para colocar, né? Reforma da Praça do Parque, Allan Kardec, nós pedimos, pavimento da rua, melhoria das pontes, limpeza, capinação, instalação de lixeira, ampliação da UBS, melhoria da escola, fiscalização de obras e construções públicas. Foram destinadas emendas para as construções de rancho, reforma da praça e parque. Esse é um pouco do nosso trabalho fazendo para a população. Tem também na Rua da Cachoeira um pedido nosso também, o aumento daquele posto de saúde, mas o prefeito desapropriou o terreno ali perto do Zé do Pastel, arrumou a rua, o calçamento que nós pedimos também, a reforma da ponte ali da Rua da Cachoeira foi um pedido nosso também. Então é o trabalho do vereador, cobrando o executivo e mostrando um pouco da parte, né, que o vereador faz para o município, cobrando, formando lei. Tem uma lei que eu agradeço aí o prefeito também, né, que sancionou a lei, o remédio em casa. Quem é aquele que tem o pai acamado, que tem a família com problema, certamente tem o seu cadastro na saúde e o remédio está chegando na sua casa. Muitas vezes o filho está trabalhando, né, ou alguém está trabalhando, não consegue ir lá buscar o remédio. Conforme o cadastro, tem a moto, né, e está levando os medicamentos para as pessoas que mais precisam. Boa noite a todos. Esse é o trabalho do presidente Alessandro Abençoado. Tá? Deus abençoe vocês. Retorno a presidência ao vereador Alessandro. Oi. Próximo vereador, Gabriel Rocha. Senhor presidente, eu queria pedir para falar sentado aqui, acho que fica mais... Pode ser? Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, queria agradecer a presença do ex-secretário Nuno Galo aqui conosco e todos os demais. Presidente, a gente já discutiu aqui alguns requerimentos
Na verdade, eu gostaria de usar essa tribuna para um dado muito importante e preocupante, que hoje grande parte da população vem conversando, né? Estava conversando com o vereador Raul aqui, muito importante todos saberem o que está acontecendo, referente aos dados publicados pelo IBGE. Eu acredito que a população de Ilhabela hoje beire os 50 mil habitantes, só que o IBGE publicou aqui, eu estou no site do IBGE nesse momento, publicou que a cidade de Ilhabela está com 34 mil habitantes. Vou perguntar para os vereadores aqui, para o pessoal que nos assiste, na minha casa o pessoal do IBGE não passou, né? Se passou na casa de alguém aqui, e na minha casa não passou, acho que a maioria aqui não foi ouvido pelo IBGE. Estava conversando com o vereador Raul, talvez estejamos ali com 27 mil eleitores para o ano que vem, e temos 7 mil alunos na rede municipal de ensino, né? Então, o resto da população para o IBGE não existe. Então, só temos, se somar os alunos e os eleitores da cidade, causando estranheza aqui, porque que foi feito dessa forma, né? Estou aqui com uma matéria do G1, falando, censo do IBGE gera polêmica sobre o tamanho da população que pode tirar dinheiro dos municípios. Com o censo atrasado do IBGE, o IBGE estimou que a população brasileira em 207 milhões, mas os técnicos do próprio Instituto criticam a metodologia utilizada. Devido à população menor, 702 municípios esperam perder 3 bilhões em repasses da União. São Paulo, o estado de São Paulo, teve 72 municípios prejudicados com esses dados do IBGE. E isso incide na população do município que recebe, que está cadastrado no CAD único. Esses recursos que vão para a população são oriundos uma das arrecadações é o imposto de renda, que todos nós aqui pagamos e que não é barato. Então, a gente precisa, presidente, sugiro aqui que façamos um ofício, né, todos os vereadores, encaminhando ao IBGE, para saber o que está acontecendo, por que o número de habitantes da cidade está pelo menos 40% inferior do que seria o real. Que isso vai prejudicar a cidade de Ilhabela e que façamos um ofício também para o Executivo, para que o senhor prefeito, com seus procuradores, oficie e entre aqui nessas 72 cidades que vão processar na Justiça o IBGE, porque Ilhabela pode ser sim prejudicada. Talvez não seja uma preocupação atual, uma vez que hoje nós temos um recurso muito grande, oriundo dos royalties, mas todo mundo sabe que não é para sempre, né? O dinheiro de royalties é um dinheiro que tem que ser bem utilizado, mas eu tenho essa preocupação. Quem mora e quem ama a cidade de Ilhabela, nós temos filhos aqui, pretendo ficar bem velhinho aqui e conhecer meus netos. Sou comerciante na cidade, e esse dado equivocado do IBGE incide diretamente na população pagadora de imposto da cidade. Então, presidente, sugiro que façamos um ofício o mais rápido possível, se possível amanhã, encaminhar para o Executivo e para o IBGE, para que providências sejam tomadas. No mais, aqui agradecer a participação, agradecer o vereador Felipe, que teve essa ideologia de trazer a sessão itinerante para os bairros, aproximando a população dos bairros, mesmo que não participem em massa, a população está sendo avisada. Hoje tivemos a chuva aí, que talvez tenha atrapalhado um pouquinho. E o papel do vereador, do homem público, é estar nos bairros, participar de todas as ações dos bairros e, é o que eu falo, o político tem que ter coragem, o político tem que estar de frente com o morador, escutar não só os elogios, que escutar elogio é fácil, não é fácil escutar crítica, né? Mas o nosso papel é estar aqui para ouvir, assimilar e melhorar a vida da população de Ilhabela. Obrigado e boa noite. Próximo vereador, Raul Cordeiro. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em nome do meu amigo João, cumprimento aqui a todos os moradores da Barra Velha, cumprimentar minha amiga Irê, presidente do PSD Mulher, o ex-vice-prefeito e secretário de Cultura Nuno Galo, cumprimentar a minha amiga presidente da Associação de Moradores da Barra Velha, meu amigo Paulo, Luiz, William, parabéns William pelo trabalho que você vem fazendo com os atletas da nossa cidade. Bom, hoje nós estamos aqui em uma sessão itinerante, né? A sessão no bairro.
É uma forma que a gente tem de prestar conta para o munícipe, né? Estar mais perto da população, mostrar um pouco do nosso trabalho. E eu vim aqui hoje fazer isso, né? Mostrar para a população da Barra Velha um pouco do que eu venho fazendo aqui, pedidos de melhorias, cobranças, fiscalizações. Eu tenho aqui um pouco dos últimos pedidos que eu venho fazendo aqui para o bairro. Aqui está um calhamaço de ofício, requerimento, indicação, pedido, que em sua maioria nunca foi atendido. Tem pedidos aqui de iluminação de via pública, ali na rua Aurentino Guimarães, próxima à Escola Salvador Arena, que tem 3 anos, completou agora, mês passado, 3 anos que eu venho todo ano pedindo para o prefeito colocar uma iluminação pública naquela rua, que não é pedido da minha cabeça. Se eu estou fazendo é porque os moradores, os alunos que chegam em casa à noite, as pessoas que vão fazer a caminhada noturna me cobram. O vereador está perigoso ali, tem muita gente ali usando droga nas esquinas ali debaixo dos becos, a rua não tem iluminação pública. Quanto custa, né, gente, colocar uma lâmpada de LED para iluminar uma via pública? Tem pedidos aqui de melhorias na rua Colina dos Carijós. O Alto da Barra Velha hoje está totalmente esquecido por essa administração. Nós somos uma cidade que temos um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ainda temos casas, residências, e não são poucas, que pagam o seu IPTU em dia, não é área irregular, não, que não tem água. Que não tem água pública, água da Sabesp para poder usar. Isso numa cidade bilionária. Tem aqui pedido de melhorias lá para o Buraco do Morcego, para a rua João Leite Julião dos Santos, que está abandonada. Rua da Senzala, falta iluminação pública, rua cheia de buraco, cheia de mato, a prefeitura não faz nada. Camarão, nem se fala, né? Estão fazendo obras no Camarão agora, só obra emergencial superfaturada, hiperfaturada, que é para algumas empreiteiras locais aqui encher o bolso de dinheiro. Mas melhoria, infraestrutura, água, iluminação pública para o Camarão, nada. Temos aqui também, ó, na parte aqui do Colina, foi falado aqui da questão da sinalização do trânsito. Quem anda aqui sabe como é difícil andar até de moto aqui nos horários de pico, na rua Zabumba, na rua Carijós. Coisa simples de resolver, não falta sinalização de trânsito, falta placa, falta pintura de faixas. Já fiz aqui pedidos de sinalização aqui, o Executivo não fez. Pedidos aqui também de iluminação pública na rua Benedito Mariano Leite, que para mim não é mais uma rua, é uma avenida. Direto tem lâmpada queimada, a gente pede para o pessoal trocar. Entendo que a demanda lá da Secretaria de Serviços Urbanos é grande, mas pô, a gente tem dinheiro, né? É fácil contratar uma empresa terceirizada para trocar a lâmpada, coisa simples de resolver. São dezenas e dezenas, gente, ó, de pedidos, de ofício, de requerimento. Tudo aqui é só do bairro da Barra Velha Alta, né, que é onde a gente está aqui hoje. E, infelizmente, o Executivo, além de não responder de forma educada meus requerimentos, também não executa as coisas que eu peço. Mas, com isso, ele não está faltando com respeito só com o vereador Raul, está faltando com respeito com os moradores da Barra Velha, que é o bairro mais populoso da nossa cidade. Eu tenho certeza que o ano que vem, na campanha eleitoral, ele vai ficar aqui na rua, pedindo voto para o povo, batendo palma nas casas, e vão, se duvidar, fazer um monte de obra eleitoral do ano que vem para tentar enganar a população. Então, pessoal, estou aqui, botando aqui a cara a tapa mais uma vez. Nós, vereadores, não só eu, todos os vereadores aqui, pedem melhorias para a Barra Velha e, em sua maioria, infelizmente, não é atendida. Eu peço uma outra coisa, me chama a atenção uma outra situação aqui, é que não tem nenhum representante do Executivo. A gente está numa sessão de Câmara itinerante para ouvir a população, que é eleitor meu, é eleitor do prefeito também, e não tem aqui um secretário de governo, um secretário de esportes, um secretário de serviços urbanos, secretário de obras, para ouvir aqui as demandas da população, anotar e tentar aí fazer algum tipo de melhoria. Isso aí, para mim, é uma falta de respeito com a população. No mais, muito obrigado e boa noite a todos. Próximo vereador, Felipe Gomes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui mais uma vez os moradores, os representantes da sociedade civil organizada, Irei, o Luiz, o Paulo, o William também,
né? Grande atleta aqui no nosso município. Aproveitando a fala do vereador Raul, eu quero também deixar aqui, assim, uma insatisfação em relação à não presença do Executivo. Você que nos acompanha também, vai acompanhar essa sessão, quero deixar claro aqui que nós temos mais de 16 secretarias, secretários adjuntos, secretários titulares, diretores. O prefeito municipal está em viagem, mas cabe a eles terem responsabilidade de virem também participar da sessão de Câmara itinerante. Isso não aconteceu. Estão aqui os vereadores, nem o líder de governo está aqui. Eu sei que ele justificou a presença, mas o governo precisa fazer presença aqui nas políticas públicas dentro do nosso município. Inclusive, a sessão de Câmara itinerante, desde o início do nosso mandato, eu tive esse objetivo. Ainda que tenhamos aqui poucas pessoas, é um processo, gente. A cidadania é um processo de maturação. Não vai acontecer do dia para a noite, enchermos estádios, ginásios. A população sequer fala de política muitas vezes. Então, é um processo. Ainda que remanejamos toda a instituição, viemos para cá, mas quero daqui um mês, 2 meses, no próximo semestre, presidente, a gente fazer em outras localidades para que a população veja um legislativo atuante, participativo. Tá bom? Então, quero deixar aqui essa insatisfação do fato do governo não enviar sequer um representante para ouvir a população também e as demandas do bairro. E eu quero prestar conta do nosso trabalho, daquilo que a gente fez. No ano de 2022 para 2023, nós fizemos lá as emendas impositivas. Existem aqui algumas regiões que estão sendo pavimentadas, dentre elas a região do Alto da Barra Velha, né? O Raul citou aqui a Benedito Mariano Leite. Na ocasião eu fiz emenda impositiva tanto com ele e o vereador licenciado Tiago, para Rua Benedito Mariano Leite, Rua do Leandro e Rua também Paulo Domingues, ali do Alto da Barra Velha. A emenda impositiva consta aqui também, o requerimento solicitando informação. Na ocasião, inclusive, a gente acompanhou os serviços mal feitos em alguns trechos, dentre eles ali a Rua do Leandro, em frente à casa de 2 secretários municipais, inclusive. Então, a gente fez os apontamentos, mas foi entregue ali a obra nos trechos ao qual nós havíamos feito a emenda impositiva. Um ponto importantíssimo, quando fala de região do Alto da Barra Velha, principalmente saneamento básico. No plano de governo do prefeito municipal atual, ele colocou como proposta, percebam, uma das metas, universalizar o saneamento básico e fazer com que as casas em 100% sejam ligadas na rede de tratamento de esgoto. Já dou uma informação, infelizmente, negativa. Isso não vai acontecer, população de Ilhabela. Primeira meta ali não vai ser cumprida pelo atual prefeito. Por quê? Porque ele não tem feito um trabalho junto com a companhia, no caso a Sabesp, para fazer o levantamento e a reativação de algumas estações de tratamento, claro, mas ele não tem se preocupado em relação à ligação das casas em soleira negativa, como a região do Zabumba, em outras regiões. Nesse caso aqui, estou prestando conta, essa estação elevatória aqui é num buraco fundo, né, na Travessa do Leandro. Essa estação elevatória ela foi reativada depois de anos, realmente. O governo passado também não tinha reativado, mas já estava deficitária. O número de moradores que já tinha ali já era maior do que a sua capacidade, percebam. Então, existem aí residências ainda do lado da própria elevatória que não foram ligadas por conta dessa falta de diálogo entre companhia e municipalidade. Então, a gente tem buscado essa informação junto com o Pedro da Sabesp, que faz um belo de um trabalho, mas ele precisa do executivo, principalmente em relação à contratação de serviços. Foi citada aqui uma questão, né, na questão da estação elevatória, na região do Zabumba aqui. O vereador Zé Preto já fez emenda impositiva e eu fiz uma emenda impositiva para instalarmos ali a rede coletora de esgoto. Para vocês terem uma ideia, uma questão urgente ali. A Sabesp está fazendo processo licitatório, só que só para o ano de 2024, ainda para fazer a coleta dos preços, sendo que o município já fez um modelo de trabalho parecido lá no Alto do Itaguaçu e já poderia contratar o serviço, o projeto de execução. Então, a região do Zabumba, por exemplo, ali da Senzala, já poderia ter a rede coletora de esgoto, mas a secretaria ainda não fez essa contratação de serviços. Já tivemos mais de 3 emendas impositivas para aquela região. Então, assim, população de Ilhabela, quero deixar claro para vocês, o Legislativo já aprovou orçamento para essa execução, mas o Executivo, infelizmente, o prefeito municipal de Ilhabela não fez este tema andar. Então, o saneamento básico,
ainda não andou no Alto da Barra Velha, por exemplo. Está com estruturas ultrapassadas por conta do número de residências que já foram construídas, né, durante esses últimos anos. Aqui, a Ponte do Camarão, né, destinada por 3, 4 vereadores no requerimento dessa noite, é uma região que precisa, sim, reforçar a infraestrutura. Aqui eu peço sempre um mutirão de limpeza, que é importante, e aqui eu quero deixar claro, quero aqui registrar a presença, inclusive, de um dos servidores aqui de serviços municipais, o Egon Henrique. A população, nossa municipalidade paga pela coleta de resíduos orgânicos, reciclável, podas, capinas, varrições, e muitas vezes são os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais que fazem essa função. Isso está errado, a gente paga caro, caríssimo para a Peralta, eu vou citar o nome aqui porque é ela que é responsável por esse serviço, e aí fica só lá na avenida, com 10, 15 funcionários, enquanto os nossos bairros estão sendo varridos pelo funcionário público, pelo SOS. Os vereadores sabem disso, têm ciência dessa questão. Então a gente precisa cobrar. Aqui, ó, são os funcionários que estão limpando lá no alto do buraco fundo, ó, a camisa ali da prefeitura. Não é a Peralta. A Peralta que tem que chegar lá com a varrição. Eles são suporte para ajudar ali numa questão ou outra. Aqui a questão do Alto da Barra Velha, a sinalização, né? E uma questão que a gente fez lá, uma audiência pública sobre o transporte coletivo. Quero aqui destacar um único ponto positivo. Realmente aumentou-se os itinerários de ônibus. Temos agora aqui na região do Zabumba, principalmente nos horários de escola. O representante lá da Fênix lá tem sido solícito nessa questão, mas ao mesmo tempo que aumenta a demanda de circulação de ônibus, também não para de quebrar ônibus. Então, é uma questão, e veículos novos, inclusive. Então, é um calcanhar de Aquiles aí dessa administração. Tenho certeza que já é um mandato que mais se quebrou ônibus na cidade de Ilhabela. Não gostaria de dar essa informação aqui, mas isso é fato. Então, a gente cobra a Secretaria de Mobilidade Urbana que reforce a sinalização, que seja mais fiscalizador junto ao contrato da Fênix, que não é. Então, a gente precisa um pouco mais de participação do Executivo para cobrar os serviços que ele mesmo paga, né, com dinheiro da população. Aqui os serviços do Correio também, em algumas regiões que já foi estabelecido, assim, na virada do ano de 2022 para 2023. Muitas vezes a gente fala, né, Correio é um serviço básico, mas saibam, existem regiões da nossa cidade, principalmente aqui para o Alto da Barra Velha, que ainda não tem um registro postal e que a população ainda não recebe as suas correspondências, seja uma conta simples de uma compra de internet, eles precisam ir até a sede ali do Correio para fazer a retirada. Isso, infelizmente, é uma realidade dentro do nosso município. Então, a gente encaminhou ofício naquela ocasião, conseguimos fazer com que essas regiões da Toca da Raposa e Travessa da Raposa conseguissem ter esse recebimento. Percebam, serviços básicos que precisam chegar na população. Aqui, mais uma vez, sobre essa região que eu disse para vocês, aqui é a região da Senzala, tá? Travessa e a Rua Pau Brasil. Quem desce aqui, tudo soleira negativa, tá, gente? Ó, tudo região de soleira negativa. O Executivo não tem um projeto de execução ainda para essa questão. Então, é necessária a contratação. Ao meu ver, a Secretaria, principalmente de Meio Ambiente, ali com obras, precisa ver o projeto que a Sabesp já estando levando para a licitação, e o município pode fazer uma contratação, assim como ela já fez lá no Alto do Itaguaçu, ligando toda aquela região. Mas isso só apenas não resolve, tá, gente? Por quê? Não adianta nada você coletar todo o esgoto se você não levar para uma estação de tratamento. Então, é necessário também saneamento básico, né? Quero aqui, eu acabei de fazer uma breve solicitação e cobrança da secretária de governo, Cornélio, acabou de chegar, né? Quero aqui, porque eu fiz uma cobrança, o secretário, que até então não tínhamos representantes do Executivo aqui na reunião, na sessão de Câmara itinerante. Então, obrigado pela presença. E, voltando a falar sobre o saneamento básico aqui, isso precisa ser uma prioridade dentro do governo, né? Então, tenho solicitado, inclusive, secretário, que é a região da Senzala ali, aquela região, aqui temos um projeto de execução da Sabesp, a companhia que fez todo esse estudo, quantidade de residências, soleira negativa, e que o Executivo, na oportunidade, já teve 3 emendas impositivas, 2 minhas e uma do vereador Zé Preto, e até então não colocou em prática essa questão. Então, a gente pede celeridade, né? A gente reforçou em requerimento nessa sessão, nesta noite. Aqui, o Alto da Barra Velha, essa UBS, até então, ela já tem uma superdotação e uma limitação, porque temos residências
tanto do lado esquerdo, como do lado direito. Então, o Executivo desapropriou uma outra região, um outro território aqui nesta localidade. E a minha pergunta é, quando se começa esse processo? Se já existe um processo de licitação, já aprovamos recentemente um orçamento para a construção dessa nova UBS. Então, solicitei em requerimento mais informações e qual vai ser a destinação deste equipamento, que também é um belo de um prédio, para talvez atividades culturais, esportivas, ou até mesmo escolares também, levando em consideração que tem uma creche em frente a este posto de saúde. Para quem está vendo essa imagem aqui, ela é ali na Rua da Cachoeira, tá bom? Onde o posto de saúde é localizado. E esses foram os requerimentos, né, ao quais fui especificando aqui. Uma das minhas cobranças, né, nós estamos aqui num espaço cultural, por exemplo, né, que é pela Fundace. Mas daqui para cima, para o nosso lado direito, subindo, fácil, nós temos quase mais 3 quilômetros. Já fica longe, inclusive. Então, fiz um requerimento solicitando informação, professor Cornélio, da possibilidade da gente também levar atividades culturais como essas da Fundace para o Alto do Leandro, por exemplo, para o extremo ali da Nega da Capoeira, que ainda que seja próximo, mas já tem um volume considerável de pessoas que moram naquelas regiões. Então, se for necessário, era importante a gente reforçar esta questão, porque é uma região populosa e que precisa ter alternativas também de formação cultural, né, e educacional também. No mais é isso, né, quero deixar sempre à disposição o nosso gabinete para cobranças, reivindicações, solicitações também e propostas. Sempre me coloquei à disposição e quero reforçar sempre, né, que ainda que não tenhamos tanta participação da população aqui nessa sessão de Câmara itinerante, a gente nunca pode esquecer que é um processo de cidadania, é um projeto de cidadania. Eu gosto muito mais de fazer uma sessão itinerante como essa aqui, que a gente consegue ter o calor das pessoas, as oportunidades de diálogo também, e principalmente fazer com que a instituição seja conhecida. A população precisa entender a função do vereador, a população precisa entender qual é a esfera de poder que nós temos aqui também. Por isso que a gente cobra que o Executivo também esteja presente, né? Porque de nada adianta a gente fazer uma reunião aqui, uma sessão de Câmara itinerante, e por vezes não ter um secretário presente. Então, quero agradecer por ter vindo, tá? O secretário de Governo, secretário de Segurança Pública, a gente fez inclusive alguns requerimentos, questionamentos, a gente quer reforçar depois para vocês, porque essa região precisa ser assistida nessas demandas, principalmente em relação à mobilidade urbana, estrutura, sinalização, educação e, para mim, assim, o ponto principal. Falar de Ilhabela, nós precisamos colocar a bandeira como prioridade do saneamento básico. A gente ainda tem tido vários vales secos aqui nessas regiões todas de águas fluviais pela falta de estrutura em relação ao saneamento básico. Isso precisa ser prioridade, moradia e, dentre eles, a estrutura e serviços para os nossos bairros, como aqui a Coroa do Camarão, né, o serviço de iluminação pública, rede coletora de esgoto. Então, muito obrigado para vocês que estão aqui, vocês também que vão acompanhar essa sessão de Câmara itinerante pela cidade, na internet. Nós estamos num ato de cidadania e no fortalecimento das instituições. Esse é o nosso objetivo como vereadores, né? E que a gente busque sempre o melhor para a nossa cidade de Ilhabela. Muito obrigado e boa noite. Próximo vereador, Edilson César dos Santos. Edilson daí. Boa noite, presidente. Cumprimento em seu nome os demais vereadores, ao casal Luiz e Irê, a presidente Débora, da Associação de Moradores aqui do bairro da Barra Velha. Em nome da doutora, cumprimento os funcionários, doutora Ivone, os funcionários da Câmara. Já ia lamentar, professor Cornélio, a ausência do Executivo, mas o senhor salvou o Executivo com a sua chegada. Obrigado pela presença. Eu quero falar um pouco do buraco do morcego. Queria convidar o senhor, que é o representante executivo, dar uma volta comigo lá no buraco do morcego, professor, porque secretário, não estou falando no seu caso, né, que é bem ativo,
secretário também tem que estar na rua, tem que estar olhando as coisas que estão ocorrendo no município. E lá você percebe que o esgoto está brotando a céu aberto. O lixo está a céu aberto. Claro que é um pouco da falta de educação do povo também, mas também podemos, dentro dos bairros, criar um modelo de educação ambiental, né? Ou reforçar as que já tem. Porque fui convidado pelo morador do Buraco do Morcego, e ele falou assim, olha isso aqui, ó, tava um pouquinho de água brotando. De repente, eu passei aquilo, virou um chafariz. Então, assim, acho que a gente tem que olhar com mais carinhos nesses bairros que são mais populosos e que faltam mais infraestrutura. Então, queria convidar o senhor para um dia a gente dar um passeio lá, professor, para o senhor entender a demanda, o sofrimento que é você almoçar, jantar com aquele cheiro de esgoto, ou estar com o teu filho ali passando e podendo pegar uma doença. Então, é isso que eu queria convidar o senhor para dar uma olhada lá. Sei que o senhor irá comigo. Quero mostrar um vídeo. Na primeira sessão itinerante que tivemos aqui na Barra Velha, foi na Paulo Renato. E eu tive a percepção de ver que a quadra não estava coberta e que fizeram várias passarelas que não tinha cobertura. Você passava de um lado para o outro, era sol, era chuva. Então, essa semana estive com a Cíntia lá olhando e fomos contemplados pelo governo. Pode passar o vídeo aí, por favor? Estou aqui hoje na Escola Paulo Renato, no bairro do Camarão. Fizemos uma sessão itinerante em 2021, onde solicitei ao Executivo a cobertura desta quadra e a reforma. Como podem ver, hoje ela está praticamente concluída. É mais um benefício a você morador, a você estudante que mora nessa região. Então, prefeito, agradeço ao senhor por mais um pedido atendido deste vereador. Obrigado. Em 2021, estive aqui na Escola Paulo Renato no Camarão e vi a dificuldade que os alunos tinham para transitar de um local para o outro, devido ao mau tempo, ou um sol muito quente. Então, eu vim com requerimento pedindo ao Executivo que fizesse a cobertura das passarelas que hoje aqui, como podem ver, foram colocadas. Bem ambientalizada o local. Então, prefeito, quero agradecer ao senhor por mais um pedido atendido deste vereador. Muito obrigado. Bom, como o senhor está o representante aqui do Executivo, a gente reclama, mas a gente também agradece, né? É uma obra sendo concluída aí, que vai beneficiar muita gente aqui no Alto da Barra. Mas, além de convidar o senhor, professor, eu queria que o senhor convidasse os seus secretários, né, companheiros, e percorresse a Barra Velha. É o bairro mais populoso, que carece de muita demanda. Então, seria bom ir a campo, com o senhor convidar um dia os seus colegas secretários para ir a campo e cada um que é da sua área, da sua pasta, ver o que está faltando, porque é muita coisa. E é coisa simples. Quando o Raul fala que ele deixa de ser atendido, não é o Raul que não está sendo atendido, é uma gama da população que não está sendo atendida. Então, essa percepção também do Executivo tem que mudar, porque quando você deixa de atender um vereador, você está deixando de atender talvez 100, 200 pessoas. Isso não é bom para o município. No mais, boa noite a todos. Não havendo mais manifestação a nada tratar, declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 1º de agosto de 2023, terça-feira, início 18 horas. Após a fase de explicação pessoal, será aberta a participação popular, que se destina à manifestação da população presente à sessão sobre problemas, soluções, sugestões que envolvem a temática pertinente do bairro Barra Velha. Será concedido o tempo de 2 minutos para cada manifestante. Assessora popular, assessora. Primeiro é Iranilde Aparecida Juliane da Silva. O assunto é falta de respostas para a Associação de Moradores da Barra Velha.
Boa noite a todos, boa noite aos internautas, boa noite, presidente, boa noite a todos os nobres vereadores, boa noite, presidente Débora, Associação de Moradores da Barra Velha. Muito bem, gente, hoje eu vim acompanhar essa sessão itinerante, um movimento que eu acho muito importante mesmo, e respeito, valorizo o fato de nós levarmos essa ação dentro dos bairros, mobiliza, aproxima a população. E vim também para reforçar a falta de retorno, a falta de respaldo que essa administração tem junto à Associação de Moradores da Barra Velha. Mas antes de eu entrar nessa pauta, eu também não estou surpresa, porque eu vejo tantos requerimentos dos nobres vereadores não sendo respondidos. O que será a Associação de Moradores? Não é engraçado? Então, acho que a minha pauta até mudou, porque aí a gente percebe o total descaso, porque Ilhabela é repleta de tantas obras faraônicas, e ela não faz o básico. Ela não coloca iluminação, ela não se preocupa com mobilidade, ela não se preocupa com o acesso dos moradores a uma escola nova que ela constrói, ela não tem estudo de impacto para absolutamente nada. Então, o bairro da Barra Velha é só mais um que vem sofrendo todos os desmandes da falta de planejamento da atual gestão. Então, nobres vereadores, eu parabenizo as ações de vocês, gostei de ouvir a fala de todos os posicionamentos do vereador Raul, referente a todas as reivindicações, e quero fazer uma colocação ao vereador Felipe Gomes, que colocou sobre a pavimentação que foi realizada na Rua do Leandro, que foi solicitado requerimento dele. E a semana passada eu estava numa visita na casa da Bruna, que mora na Rua do Leandro, junto com a sua mãe, Mara, e que se você for visitar, e você vai ver realmente como o asfalto que foi feito lá já está totalmente prejudicado, entendeu? Já não está mais do jeito que você imagina. Por quê? Porque, infelizmente, as obras acontecem, mas a qualidade é péssima. Então, a realidade é, hoje, Ilhabela ela gasta muito para se fazer N obras, mas os serviços e a qualidade é péssima. Então, eu hoje fortaleço a Associação de Moradores da Barra Velha, porque conheço muitos moradores na região, recebo muitas solicitações e venho fortalecer a associação, por quê? Porque como eu faço parte do projeto político, se eu falo, dizem que é um ato de politicagem. Então, por favor, escuta a associação, porque sim, são os moradores falando e estão solicitando e reivindicando, assim como os vereadores também estão reivindicando, e o serviço não acontece. Então, vamos começar a trabalhar de verdade. E quando eu falei que foram salvos pelo gongo, é real. Numa ação como essa, não tem ninguém da prefeitura representando, querendo ouvir e entender o que está acontecendo no bairro mais populoso da cidade, é realmente desrespeitoso. Muito obrigada e boa noite. Presidente, questão de ordem, queria agradecer também a presença do nosso amigo Márcio Gonçalves, aí, o Márcio do Açaí, morador e comerciante aqui da Barra Velha. Obrigado, Márcio, por ter vindo. Presidente, questão de ordem foi citado, só para fazer uma menção. Tem mais alguém para falar? Tem. É que sobre as ruas, por exemplo, que foi citada pela Irê, assim, o requerimento, a emenda impositiva é da nossa parte, mas a parte de execução é por parte da prefeitura. Inclusive, os apontamentos eu fiz, né, para o gestor do contrato, para o responsável da pasta. Não estou satisfeito por alguns trechos ali, mas aí é uma decisão de governo, né? E aí a gente faz os apontamentos necessários. Eu apenas quis expor ali no meu slide que, de certa forma, o vereador, o legislativo, está destinando recursos para aquela localidade. E, de certa forma, o executivo está até fazendo, mas a qualidade do serviço, em alguns trechos, realmente está precária mesmo. E, dentre outras, também a gente já merecedor de elogios. Cito elas aqui, por exemplo, a Rua do Leandro, do lado do Campo do Leandro, que foi uma briga do vereador Raul na ocasião, que queriam asfaltar. A gente falou que era melhor fazer um intertravado, que tinha qualidade, e foi o que aconteceu, né? Mas realmente o trecho de asfalto foi lamentável. A execução já foi feita uma vez, foi refeita outra vez, e assim, menos de 6 meses. Então, só deixar claro, né, que a gente também tem acompanhado. Claro que as medidas de governo, nem todas delas a gente direciona ou consegue controlar. Aí é o governo que entende o que é melhor para ele quanto de capital político e quanto de execução em relação ao contrato. Cabe a nós fazer os apontamentos e as denúncias. Assessora da mesa. Próxima é Débora Marques Trindade. O assunto é requerimentos e ofícios solicitados. Débora, você tem 2 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores, a todos que estão presentes. Meu nome é Débora, eu sou atual presidente da AMO, Associação de Moradores do Bairro da Barra Velha. A partir nós assumimos a Associação de Moradores, desculpa, eu estava um pouco nervosa, é a primeira vez que eu falo aqui. A Associação de Moradores, ela assumiu em outubro de 2022, tá, com a nossa diretoria. Seguimos em uma luta árdua em busca da regularização da nossa associação, que quando assumimos nos foi passada de forma e conduta irregular, e o que dificulta em muito das nossas ações. Mas estamos com muita determinação e legalismo, estamos regularizando e realizando ações para dar voz às necessidades dos nossos moradores do nosso bairro. Realizamos 9 ofícios que foram protocolados dentro dos ritos legais e, infelizmente, as respostas sempre foram com muita demora e sempre negativas ou até mesmo nem respondidas para a associação. Um dos exemplos aqui é o ofício que nós fizemos ali para uma viela do Camarão, a pedido de iluminação pública. Nós não tivemos retorno da secretaria, fomos atrás do secretário para obter uma resposta, e ele nem documentou, mas simplesmente falou para um dos nossos membros da diretoria que não podia, não dava para fazer. E é triste, porque é uma enorme falta de respeito que essa administração atende à Associação de Moradores. Então, hoje, eu agradeço essa oportunidade por ser ouvida. E muito obrigada. Obrigada a todos. Assessora? Não tendo mais ninguém para falar, eu declaro encerrada a sessão itinerante. Boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de vocês.